Fala, povo! Boa tarde, professor Ângelo Dias, diretamente do Barão Coworking. Aliás, um excelente lugar para você que tem a ideia de lançar o seu podcast. Vem para cá, junte-se ao podcast Você na Sua Agenda, porque aqui você vai encontrar um timaço com excelente atendimento e um espaço super bem equipado para que vocês que já estão nos acompanhando aí estão vendo que é extremamente profissional. Então, vem você também para o Barão Coworking. E hoje, meus amigos, estamos aqui no episódio de número 25 do podcast Você na Sua Agenda. Isso é chuva, pode ficar tranquilo, é isso mesmo. E hoje nós temos um assunto que eu já trouxe para vocês aqui, que o professor Ângelo Dias já está há 5 anos tratando com uma psicóloga, a psicóloga Janine Gaia, que já esteve aqui conosco. Então, cada vez que eu tenho uma emoção nova, eu acabo gerando um episódio sobre essa emoção. E a minha mais recente emoção é uma hérnia de disco, que eu não arrumei agora, eu já convivo com ela há algum tempo, mas que agora ela deu uma piorada. E aí eu fiquei um mês fora de ação, inclusive só agora que eu estou voltando a gravar podcast. E por isso eu trouxe como diria meu pai, um dos meus mecânicos, um dos profissionais que está me ajudando a sair dessa situação agora, para que eu possa voltar às minhas atividades, que é o fisioterapeuta Diogo Lira. Obrigado, meu irmão, pela sua participação. Eu que agradeço pelo convite. Bola. Muito bom. A gente está sempre junto. Graças a Deus. Aliás, é uma troca já antiga, né? A gente já tem essa troca de conhecimentos, de informação, essa amizade já vem desde o tempo que eu cheguei aqui, desde 2012, que a gente se conhece. São 13 anos já. 13 anos. A gente tinha aquela resenha das 11 horas depois do treino lá na Nova Estação. Muito boa, né? Com excelentes amigos que eu tenho muita saudade. Um deles esteve aqui também com a gente, o William Machado, que você conhece. Muito legal, bem. Muito bom profissional e muita gente boa. Diogo, então, a gente tem aqui um ritual no Você na Sua Agenda, que é a primeira pergunta é para conhecer o convidado. Quem é o Diogo Lira? Bom, o Diogo Lira é um fisioterapeuta formado há 25 anos, né, cara, com mestrado em saúde pública, cara, pós-graduado em biomecânica, em osteopatia, em traumatologia, cara, e desportiva e diversos cursos de terapia manual. O Diogo Lira, ele trabalhou 19 anos como professor universitário e desde 2007 eu abri o Cira, que é, no caso, a minha clínica, tá? E nós temos o Cira até hoje. Eu só trabalho lá, tá? Eu trabalho o dia inteiro, de segunda a sexta-feira, né? Como osteopata, cara, como fisioterapeuta. E a gente vem de uma longa jornada, né? Tô fazendo bodas de prata, né? Na profissão, é verdade, graças a Deus, né? Para nossa sorte. E aí a gente tem o privilégio de conhecer, sabe, diversas pessoas, sabe, distintas e aprender, cara, com essas pessoas. Porque a fisioterapia hoje é uma troca, né? Exato. Eu hoje atendo diversas pessoas completamente heterogêneas, tá? Isso me faz com que eu também, sabe, aprenda bastante, cara, com esses pacientes amigos, no caso você e diversos outros, entendeu? Entendi. E traduz pra gente aí o que é o Cira. Então, o Cira é o Centro que é integrado, entendeu, de reabilitação acelerada. Por que é um centro que a gente chama de integrado? Porque a gente tem diversas terapias que integram para o paciente se recuperar de forma mais precoce. Então a gente tem lá a osteopatia, a gente tem quiropraxia, a gente tem pilates, tem acupuntura, a gente tem técnicas manuais, você tem liberação miofascial. Então a gente tem várias técnicas e a gente faz, eu sempre brinco, né? Eu falo para os meus alunos, né? A gente faz uma salada de técnica, né, cara, em prol do paciente ele se recuperar de forma mais precoce. Você tem uma expressão que eu acho bem legal, que você vira para o paciente e fala que você não faz o que quer, você faz o que o corpo dele pede. Eu, né, assim, nas técnicas osteopáticas, né, as pessoas gostam daquele, né, estalido, aquela coisa do crack da coluna vertebral, mas tem diversas contraindicações. Uma delas é artrose, né? Uma delas, né, é osteoporose, que dá muito nos idosos. Então, às vezes, eu quero ser, né, no caso, executar um trabalho de forma mais rápida, mas eu não posso executar uma técnica dessa, entendeu? De thrush, que a gente chama, que dá aquele estalido num paciente desse. Então, eu sempre brinco, eu não faço aquilo que eu quero com o meu paciente. Eu faço aquilo que o corpo dele me permite, o que o corpo dele me pede. E aí a gente tem que estudar e ter um arsenal de técnicas
para a gente dar conta dessa demanda que esses pacientes nos geram, entendeu? Diogo, essa pergunta que eu vou te fazer não estava no nosso script, mas você falou do crack, é uma coisa que eu agora também, agora não, desde 2014 eu virei tio, né? Professor de educação física escolar do ensino médio. E nessa minha experiência adolescente, de vez em quando vem um povo lá estalando os dedos, estalando alguma parte do corpo, e aí eles falam que eles estalam com frequência que é para aliviar uma tensão. Isso é positivo, não é? Como é que é isso? Então, isso é uma falsa impressão que as pessoas têm, que quando, sabe, estala, que você coloca alguma coisa no lugar. É o que eles falam. Isso é uma falsa impressão, tá? Isso não procede. Né, você tem uma bolha de gás que ela explode e aí ela dá esse barulho. E aí as pessoas que não têm um conhecimento teórico, científico, né, elas acham que tudo que está, sabe, instalando, você volta para o lugar. E existem técnicas que você, né, manipula a vértebra, no caso a coluna, não gera estalido nenhum e você consegue reposicionar. Perfeito. Você consegue o ajuste mecânico. Ora tem estalido e ora não tem. Mas assim, a pessoa ficar fazendo isso de propósito com frequência, todos os dias ficar instalando, isso faz mal? Isso não é saudável. Você legal, começa, né, cara, gerar, sabe, atrito ósseo. Perfeito. E aí daqui a pouco você vai perceber que as suas falanges, os seus dedos vão ficando mais grossos. Vai gerando uma deformidade. Pode vai gerar uma calcificação e pode gerar uma artrose de forma precoce. Legal. Perfeito. Então, aquele cacuete que as pessoas têm de puxa o pescoço para um lado toda hora, isso não é saudável. Isso vai criar uma suposta, eu posso dizer, sabe, irritação no disco, uma hipermobilidade nas vértebras. Isso daqui a pouco vai te gerar um problema a longo prazo. Perfeito, ótimo. Obrigado. Porque isso já fica aí, gente, já fica esse registro, uma orientação importante, porque eu conheço muita gente, inclusive lá na escola, os meus alunos adolescentes, fazendo isso. E só um parênteses. Por favor. A gente sempre fala com os nossos alunos para tomar muito cuidado, cara, quando se fala de coluna vertebral, de ficar, sabe, estalando um ou outro. A gente tem que conhecer bastante anatomia, porque eu sempre brinco. Quem é o operário, ou os operários são os músculos. O patrão é o sistema nervoso central. É ele que dá o comando, né, através do plexo cérvico braquial, são os nervos, para a gente ter mobilidade no membro superior. Simultaneamente, você tem o plexo lombosacro, que tem o sistema neural que vai lá para o membro inferior. Se você faz uma técnica, sabe, agressiva, você pode pegar um nervo, pode pegar até a medula. E esse paciente ficar tetra ou paraplégico. Caraca. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com essas técnicas. Elas são maravilhosas, elas funcionam perfeitamente, mas quando bem indicada e quando bem, no caso, aplicada. Perfeito. Então a gente tem que ter indicação e aplicabilidade correta. Tá? Perfeito. Falando em coluna, vamos agora para o nosso tema de conversa, que é o seguinte. O que é a hérnia de disco, meu amigo? Então, a coluna vertebral, né, tem diversas vértebras, né? Você tem a cervical, e aqui do pescoço, lá no meio você tem a torácica, lá embaixo tem a lombar, e lá no finalzinho você tem o sacro e você tem o cóccix. Entre um ossinho e outro, ou seja, entre uma vértebra e outra, você tem um disco, que a gente chama de disco intervertebral, né? No caso, inter que está entre uma vértebra e outra, não é? Então, esse disco, ele tem uma camada interna e tem uma camada externa. Essa camada interna, né, chama de núcleo pulposo, e tem um gel mucoide de água. E a camada externa, a gente chama de anel fibroso, é um tecido rígido, duro, tá? Que ele faz com que esse núcleo pulposo, ele não saia, entendeu? Sabe, do disco. Você fez uma explicação para mim lá no consultório que eu achei bem legal, que é a história do chiclete Babalu. Então, isso é uma coisa que é bem interessante. Didática, inclusive. Isso eu usava muito com os meus alunos, né, cara? Quando a gente chegava na sala de aula, né, na aula de biomecânica para falar de coluna vertebral, eu sempre levava uma caixa de Babalu. E os alunos ficavam eufóricos, né, achando que era para chupar. Chupar era depois, né? E eu mostrava para eles o seguinte,
Você pega o babalu, um chiclete redondo, né? E eu, sabe, dividia, né? No caso, ele era em 4 partes. Então, eu dividia anterior e posterior, né? No caso, lateral direita e lateral esquerda. Se eu aperto na parte posterior, o líquido do babalu vai para frente. Perfeito. Se eu aperto na parte anterior, o líquido vai para trás. Se eu aperto na parte lateral direita, o líquido vai para a esquerda. Se eu aperto na lateral esquerda, o líquido vai para o lado direito. Isso por quê? Porque a gente tem os movimentos da coluna vertebral. Toda vez que a gente movimenta, isso é uma flexão, extensão, isso é uma hiperextensão, isso é uma lateroflexão para a esquerda, isso é para a direita, isso é rotação para a esquerda, isso é rotação para a direita. Todos nesses movimentos, o disco ele está sendo acionado. Se eu faço uma flexão, esse disco ele desliza para trás, para posterior. Se eu faço uma extensão, ele desliza para anterior. Se eu faço uma flexão lateral para a direita, para a esquerda, perdão, o disco vai para a direita. Se eu faço uma flexão lateral para a direita, o disco vai para a esquerda. É a ideia do babalu. Que a gente tem que saber qual é a direção dessa hérnia para a gente poder orientar esse paciente e para a gente poder tratá-lo, para tentar diminuir essa hérnia. Então, vamos lá. Então, a hérnia, no caso, é quando o disco se desloca? A hérnia é quando você tem um extravasamento da camada interna do disco, chamada de núcleo pulposo, que é composto de gel mucoide e água. Então, quando ele sai Quando do disco... ele se desloca bem pouquinho, a gente chama de protusão discal. Ah, legal você falar isso, porque de vez em quando no exame lá... No laudo dos exames da ressonância magnética, protusão, abaulamento discal é sinônimo de protusão. Eles estão colocando essas duas nomenclaturas que são sinônimos. Mas isso não quer dizer que rompeu o disco, não, né? Não. Quando rompe o disco, a gente chama de hérnia extrusa. De expelir, de externo, de fora, não é isso? Então você tem uma hérnia extrusa. Esse núcleo pulposo, que é a camada interna, ele rompe a camada externa, que é o anel fibroso, tá? E esse núcleo pulposo, esse gel mucoide de água, pode até tocar no canal medular. E aí esse paciente pode ter o quê? Com muita dormência. Se for uma hérnia cervical, ele pode ter muita dormência, ele pode ter essa parestesia, dor e também perda de força. Depende do grau dessa hérnia. Entendi. Ok? Então, assim, você tem o que a gente chama de hérnia protusa, um abaulamento discal, tá? Que o tratamento é conservador na maioria das vezes, tá? Aí você vai no médico, e aí toma alguns medicamentos se você tiver muito agudo, muita dor, simultaneamente com o osteopata e com o fisioterapeuta. Perfeito. E aí, você comentou quando você estava fazendo a explicação do babalu, adorei essa didática aí, que é importante para o profissional, no caso, para o fisioterapeuta que vai tratar de alguém, por exemplo, você vai estar cuidando da minha hérnia de disco agora. Aí você, via ressonância magnética, você viu que a minha hérnia é para trás. Para posterior. Para posterior. Exato. E aí, por conta disso, por que é importante saber exatamente para onde ela está apontando? Porque tem-se uma falsa impressão que quando a gente joga o corpo para frente, joga o pescoço, você joga o tronco para frente, lá no sentido do abdômen, você vai aliviar a sua coluna. Você vai alongar a sua coluna. Verdadeiramente você alonga os músculos, os paravertebrais que a gente chama, né? Você alonga a coluna vertebral. Só que desse movimento, a gente tem um movimento que a gente chama de movimento artrocinemático, né? No caso, o movimento que acontece dentro das articulações, né? No caso da coluna. Que quando você faz uma flexão, você joga o corpo para frente, você vai diminuir o espaço vertebral anterior. E você aumenta o posterior. Então, é como se fosse o sistema do babalu. Eu faço uma flexão de tronco, eu estou comprimindo a parte anterior do babalu. O líquido do babalu ele vai para onde? Para trás. Então, no meu caso aqui, se eu fizer alguma flexão do tronco à frente, eu estou piorando o meu problema. Sim, o que está acontecendo? Toda vez que a gente faz um movimento de flexão de tronco, é fisiológico isso, tá? O disco ele desloca posteriormente. Certo. Se você tem uma hérnia para posterior, ou seja, se ela já está saindo para trás, você vai induzir mais com que ela saia, porque o movimento, entendeu, no caso de flexão,
ele induz mais posterioridade desse disco. Perfeito. Então a gente tem que tentar induzir, cara, o oposto. Fazer com que esse disco não vá tanto para posterior, com que ele se centralize ou até vá um pouquinho anteriormente. Aí a gente tem que utilizar o movimento oposto, que é o de extensão. Toda vez que você faz uma extensão do tronco da cervical, você diminui o espaço posterior e você abre o anterior. Você induz com que o líquido do babalu ele se desloque anteriormente, ou seja, esse disco vá para frente. Perfeito. Então, posso dizer, essa fisiologia articular, o conhecimento do movimento, né, mecânico, é importantíssimo para a gente adicionar quando o paciente tem uma lesão. Primeiro a gente conhece o movimento, o parâmetro de normalidade, o que é o padrão. E depois a gente vai adicionar o movimento com a lesão. O que agrava a lesão e o que corrige a lesão. Perfeito. Por isso que é importante a gente saber o direcionamento dessa hérnia. Meu amigo, e aí, como é que as pessoas que ainda não foram agraciadas com esse negócio tal de hérnia de disco, para que elas nunca passem por nada disso que eu estou passando, como prevenir o aparecimento da hérnia de disco? Qual é a sua orientação para a prevenção? Bom, então, eu hoje, devido a essa febre, essa febre de celular, de internet, né? Hoje eu trato de muitas mulheres de 25 a 55 anos, tá? Muita dor no pescoço. Essas mulheres hoje são executivas, elas estão lá em cima, trabalhando na ponta, mesmo no cargo de gerência, uma pressão psicológica absurda. Não deixaram de tá? ser mãe, esposa. Elas não deixam de ser mãe, de ser esposa, de cuidar da casa, e elas também são umas belas de umas profissionais. Show. Essas mulheres elas estão com muita dor nessa parte cervical, de tanto ficar no celular e no computador. Perfeito. Isso, com o tempo, vai gerando um desgaste, tanto muscular e tanto articular. Certo? Então, esse é um tipo de público. A gente tem um público também que você tem um sobrepeso. Aquela barriga grande, posso dizer, gordura abdominal gigantesca. Isso gera uma sobrecarga na coluna lombar. Aquele cara que é sedentário, que não faz nenhuma atividade física. Hoje o movimento é vida, a gente fala disso um pouquinho para frente. Aquele cara que fica sentado o tempo inteiro e ele não coloca a sua coluna, o seu glúteo lá atrás, ele senta todo arriado, chapado para ver filme, aquela coisa. O corpo gosta de movimento. Então, o que eu sugiro para essas pessoas? Façam atividade física, vocês procuram um fisioterapeuta, cuidem-se. Que hoje vocês têm 25, 30, 40 anos. Como que nós vamos chegar lá nos 70? Hoje, o nosso país, graças a Deus, a gente está tendo um envelhecimento. Hoje a gente tem uma população muito mais idosa, eu digo de quantidade e de qualidade também. Verdade. E como que a gente vai chegar lá? Então, essas pessoas que estão sofrendo com dores na coluna, façam uma reflexão e procurem um profissional adequado. Tem que se movimentar. Aí é aquela pergunta, né, professor? Qual atividade que eu faço? Eu sempre falo para ela, aquela que você mais gosta. Você sente mais prazer. Para você não desistir. Hoje na vida a gente faz tanta coisa que a gente não gosta. Não é isso? Não é isso? E aí você vai procurar um lazer de uma atividade física também fazer o que não gosta. Muito triste, né? Muito sofrimento. Não é isso? Só. É verdade, verdade. Então, assim, eu sempre falo isso. A dor na coluna, mas aumentou de uma forma absurda. Como combatê-la? Como conviver? Aí a gente tem que ter. Hoje está muito na moda, né? As pessoas estão trabalhando, né, em casa, né? Home office. Isso, né? Com a home office. Às vezes, a sua ergonomia em domicílio não é a mesma ergonomia do trabalho. Pode ser até pior, né? E as pessoas dizem que o trabalho em casa não rende tanto. Então elas ficam mais horas em casa trabalhando do que na empresa. E isso vai gerando um desgaste a longo prazo. Ela não vai ter um problema amanhã e nem depois da manhã. É a longo prazo que ela vai ter esse tipo de problema. Com certeza. É o famoso bancário da nossa época, lembra disso? Lembro. Que hoje ele chega pra gente com 70, 80 anos, ele tem dores nas mãos, dores no pescoço, na coluna e por aí vai.
Perfeito. E aí, meu amigo? Bom, então a gente já sabe agora como evitar a hernia de disco. Não só a hernia de disco, mas outros problemas. Só um parênteses. Como evitar, né? Tem que procurar um profissional adequado de educação física e de fisioterapia, tá? Se você está convivendo com dor, você procura um médico, ele vai te auxiliar. Às vezes o paciente está com muita dor, você vai no médico, vai fazer uma terapia medicamentosa, simultaneamente com fisioterapia. Saiu da fase aguda, subaguda, fase crônica, já está na hora de procurar um educador físico. Então esse fisioterapeuta ele vai fazer uma transição, entendeu, para esse profissional de educação física, para que você dê uma continuidade no seu trabalho. Que a gente está falando aqui de movimento, de atividade física, né? O nosso foco é coluna. Mas a gente sabe muito bem, né, que a atividade física ela gera um benefício para todo o sistema corporal. Com certeza. Inclusive para a coluna vertebral. E é interessante isso, né, cara? Porque esse olhar mais holístico, ele é fundamental para o profissional da saúde. Porque, e o movimento, essa história, essa ideia de que o movimento é exercício é remédio, né? Mas o benefício está em movimentar o corpo. E aí você começa a entender isso quando você percebe que o nosso corpo ele é extremamente complexo, são vários sistemas funcionando juntos, mas que eles só trabalham de forma integrada quando o corpo está em ação, né? Perfeito. Ele está em movimento. Porque quando você está, como você falou, chapadão, assistindo, maratonando Netflix, uma outra maratona sedentária, maratonando Netflix, você causa vários. A prática regular dessa inatividade, ela gera paralisia em alguns desses sistemas, né? O mau uso desses sistemas, ou sobrecarga de alguns e baixo uso de outros. E aí você perdeu a sinergia, perdeu a integração, e isso feito a longo prazo, caraca, tem resultados muito danosos para a saúde. Porque essa maratona do Netflix, né, cara, queira ou não queira, você só trabalha a parte do sistema nervoso central, só a parte de cabeça. O seu sistema músculo-esquelético, a sua parte cardiorrespiratória, você não trabalha, muito você pouco. Deixa ela de lado. Isso é muito ruim. E a gente sabe que através do sistema músculo-esquelético, da parte cardiorrespiratória, a gente consegue oxigenar o sistema nervoso central. Como, por exemplo, você está numa musculação, você trabalha a parte músculo-esquelética, você trabalha a parte respiratória e oxigena o cérebro. Perfeito. No pilates, na natação, na hidroginástica, na hidroterapia. Numa simples caminhada você já faz isso. Uma simples caminhada, perfeito. Verdade. Aí você gera um sincronismo desses sistemas, que é o que você falou que é fundamental. Fundamental para a saúde, porque às vezes a gente fica assim... E esse alerta me passou mais... Ficou mais claro para mim quando eu li, que até o livro que eu estou procurando para te emprestar, que é o Medicina do Amanhã, do Dr. Pedro Chestasti, que é neurologista, e ele afirma no livro isso, que o movimento, o maior benefício do exercício, né, do movimentar-se, é para o cérebro. E aí eu fiquei, ele fala, esse negócio de emagrecer, ficar forte, é um plus que o movimento está te dando. Exato. Mas o exercício, o melhor beneficiário dele é a cognição, é o cérebro. Uhum. E aí ele vai explicando essa questão dos sistemas integrados e tal. Você fala, caraca, é muito lindo isso, né? É muito importante. Por isso que os médicos afirmam, né, que o nosso corpo está preparado para o movimento. Ele precisa de movimento. Essa coisa do sedentarismo, ele é realmente muito ruim para as pessoas. E quando se fala em comportamento sedentário, que a gente sabe hoje, né, que mesmo que você faça 1 hora de exercício físico todo dia, mas se as outras 8 horas do dia você ficar sentado em home office ou trabalhando no escritório, você está atrapalhando muito os benefícios que aquela 1 hora poderia te dar. Sim, né? Completamente. Então aí vem da fisioterapia, por exemplo, a ideia da pausa inteligente, que é a cada 1 hora de trabalho você parar para levantar, pegar um copo d'água. Eu sempre oriento os meus pacientes, os meus amigos, familiares. Está trabalhando no treino de home office? Não coloque garrafa de água perto. Isso. Não coloca.
Coloca o seu relógio, um despertador, cara, a cada 50 minutos, uma hora, você vai levantar, você vai espreguiçar, você vai num banheiro, você vai beber uma água, você vai beber um café, o que te der prazer. O importante é, se movimente de 2 a 3, 5 minutos, saia daquela inércia, daquela posição. Porque o corpo não gosta que você fique por muito tempo inerte. Ele não gosta disso. Ele gosta de mudança de posição. É isso que o corpo gosta. Gente, pelo amor de Deus, escuta muito isso. Isso vai virar um corte, hein, Gailan? Isso tem que virar um corte. Por quê? Isso é muito importante mesmo. Quando eu li que, mesmo fazendo uma hora de exercício diário, se o cara ficar o tempo todo sentado, o resto do dia sentado, ele prejudica, né? Ele reduz os benefícios que ele poderia estar ganhando com isso. É que eu percebi o quanto essa pausa inteligente, como a fisioterapia chama, ela é fundamental para a saúde. Tanto do home office como e a ideia do não... Porque a gente sempre pede para deixar a garrafinha perto para hidratação. Sim. Só que tem eu acho que é o Henrique Baumgarten que fala isso. Tem que ser desconfortável. Tem. Se for confortável, você não vai para frente. E ninguém quer sair da sua zona de conforto. Exato, cara. Sair da zona de conforto incomoda, muito, te gera medo, te gera ansiedade. Verdade. Entendeu? E aí você fala assim, cara, vai dar certo? Não vai? Cara, como que é? Tem muita gente que não quer sair da casinha. E aí fala assim, fala assim, não, eu vou deixar a água aqui, né, que eu fico, sabe, cara, confortável. Não, então, a gente cuidou da hidratação, mas o corpo ficou na pior. Exatamente. Exatamente. Perfeito, Diogo. Olha só. E aí, você já falou, você já antecipou aqui, você já falou da prevenção e falou do tratamento. Entre um e outro, tem um momento que eu vivi recentemente, há um mês atrás exatamente, que foi o momento da dor, da crise. Estava lá eu arrumando minha bolsinha para trabalhar depois do carnaval e vai que dá do nada não, como você fala, na verdade isso é fruto de um somatório de atividades, de posturas inadequadas, de emoções fortes, exato, entendeu? Um conjunto, né, de emoções distintas, perfeito, que elas se encontram e depois... Aí nesse dia que elas se encontraram, travou e, cara, dá uma dor absurda que eu tive que me ajoelhar no chão para dar um tempinho para ela se acomodar e eu consegui chegar na cama. E da onde eu fiquei depois 5 dias deitado. Nesse momento aí da crise, tem alguma orientação? Além da oração forte e da injeção? Acreditar, né? Fé e gratidão a gente tem que ter sempre, independente do momento da emoção. É verdade. Fé e gratidão sempre, tá? O que eu oriento, tá? Passando por esse momento? Cara, 15 a 20 minutos de sabe de bolsa de água quente. Tá. O calorzinho é fundamental. Chama de calor superficial. Ele vai gerar uma vasodilatação local e induz um processo analgésico. Essa é a primeira coisa de forma imediata na sua casa. Tá. Ok? Ajoelhou, corre para deitar. Né? Deita devagar. Pode comprar. Já isso vai aí. Direto. Pode comprar aqueles adesivos que coloca. Salompas, Dorflex, Targos. Tem diversos aí no mercado. Tá? Mas água quente primeiro. Tá? Né, cara, vamos dar um exemplo para ficar mais fácil, mais claro. Poxa, acabou de acontecer. Em 15 a 20 minutos de água quente. Essa água quente você pode aplicar, cara, a cada 1 hora. Dá um intervalo de uma aplicação a outra. Perfeito. E verifica sua pele se está queimando ou não. Cara, quando a gente fala bolsa de água quente, é uma coisa morna que te gere benefício, que te gere prazer. Que tem pacientes que falam assim, eu vou deixar 1h30. Só vai te gerar malefício. Vai queimar sua pele e você não vai conseguir fazer a 2ª, 3ª, 4ª aplicação no dia. Certo. Isso vai te prejudicar. Feito isso, você pode limpa bem a pele para tirar a oleosidade da pele e pode colar um adesivo. Esse Dorflex, Salompas, Targos, tem diversos aí. Cara, que ajuda. Não sei, ajuda. Tá? Salompas, eu usei o Salompas. Sugiro também procurar um fisioterapeuta osteopata, tá? Para ele te avaliar e ver o que ele pode, né, te ajudar. E às vezes não, na maioria dos casos,
O cara travou a lombar. E o cara acha assim, olha, eu tô com dor na lombar. E o último lugar que esse osteopata, ele mexe é na lombar. Nós falamos aqui anteriormente, o corpo está todo interligado. Eu tenho o estômago que tem uma ligação direta com a lombar. Eu tenho o músculo, entendeu? Sabe, diafragma que tem uma correlação direta com a lombar. Eu tenho uma coluna acima que é a torácica, que tem tudo a ver com a lombar. Eu tenho a cervical que tem a ver com a lombar. Qual é a, assim, cara, a visão desse profissional? Eu vou avaliar todas as estruturas que têm uma correlação direta com a lombar e ver se essas estruturas, se elas têm alguma alteração. Se tem alteração, eu já vou o quê, cara? Tratando, corrigindo. Para quando chegar lá na lombar, essa dor já diminuiu de forma absurda. Ou talvez ele nem mexa na lombar. Olha isso, legal. Esse é o grande tchan. Porque a gente tem uma falsa impressão que o paciente está muito agudo. Não pode mexer, fazer nada. Talvez não pode mexer, fazer nada no local que está agudo. Mas o paciente não é uma coluna lombar. O paciente é um sistema todo integrado. E essa orientação é comum, né, cara? Essa orientação é muito comum. Muito comum, ó. Fica deitadinho, fica tomando remédio, sei lá, 7 dias de anti-inflamatório. Quando cessar a dor, aí você começa na fisioterapia. É muito comum. Que eles chamam de tradicional. Sem movimento. Sim, só no... sim. O que eu sugiro, quando está muito agudo, é da gente fazer uma combinação de terapias. Vai no médico, um neurocirurgião, um ortopedista, ele vai te passar alguns medicamentos específicos para o que você tem e, simultaneamente, faz uma osteopatia, faz uma fisioterapia. Então, a gente vai, cara, combinar uma terapia estática, que é a do médico, e com uma terapia dinâmica, que é a do fisioterapeuta. Dentro do que o paciente te permitir. Então a gente pode atuar, no caso da medicina, com uma droga, com medicamento, vai atuar no sistema nervoso central, cai lá na corrente sanguínea, vai fazer um efeito de forma mais precoce, e o fisioterapeuta osteopata ele vai, no caso, atuar nas estruturas que tem uma correlação direta com esse local da dor, que no caso a gente está falando da lombar. Perfeito. E aí, meu amigo, outra coisa uma sensação que eu tive, né? Você me ajudou a tirar, mas que é comum nas pessoas que passam por isso. Eu já conversei com outros amigos. Você comentou, a transição da físio para voltar a fazer atividade física. Então, por exemplo, antes dessa crise, eu estava fazendo musculação. E aí, quando eu tive a dor, fiquei um mês sem fazer atividade física, sem poder voltar a treinar, e aí você começou a tratar e tal. Eu estou passando por fazendo terapia corporal, fisioterapia. Comecei a fisioterapia logo no início do tratamento, inclusive, segui essa orientação que você está falando agora, até com uma colega sua muito competente lá, a Daniele Amaral, lá de São João da Barra. E ela foi que me botou em pé, inclusive, para que eu pudesse ir ao médico. No começo era de muleta. Mas, enfim, passou. Só que aí, cara, quando eu já estava sem dor, saí da crise e tal, eu fiquei com medo de voltar a treinar. Como é que você faz essa transição, assim, da físio para poder a pessoa voltar para a musculação, por exemplo? Então, isso é bem interessante, porque isso não é só da coluna vertebral. Que é o paciente que ele teve uma lesão no ombro, no joelho, no quadril, ou ele fez algum procedimento cirúrgico, né? Para ele voltar à funcionalidade do seu dia a dia, o que é a tal da funcionalidade? É você executar os seus movimentos diários. É ir numa academia, fazer um pilates, jogar um beach tênis, você caminhar, você correr. Você fazer essa atividade esportiva que você gosta. Eu tento lá na clínica, sabe, reproduzir o máximo de movimento, de adversidade para esse meu paciente. Eu sempre brinco o seguinte: o treino tem que ser mais difícil que o jogo. Se o treino for mais difícil, na hora que você for jogar, vai ser muito fácil. O que isso significa? Eu tento promover para ele situações dentro lá da clínica de mais, complexidades. Como, por exemplo,
diversos exercícios, sobe na caixa, eu ponho na cama elástica, você corre para um lado, para o outro, você salta, você sabe, caminha para trás. Eu tento bolar diversos exercícios que eu tiro esse paciente da zona de conforto e ao mesmo tempo eu vou trabalhando a parte psíquica dele. Eu vou dando confiança para ele, que ele está conseguindo fazer esse tipo de exercício, ele não sente nenhum, sabe, desconforto. Então, a partir do momento que a gente consegue fazer isso, umas 3, 4, 5 sessões, eu já libero ele, tento ver, você vai fazer, cara, que atividade física, com qual profissional? Ele vai falar com o profissional X. Muitos eu conheço, poucos eu não conheço. Os poucos que eu não conheço, eu falo, me dá o telefone desses poucos, desse pouco, que eu vou ligar para ele e eu vou passar o seu caso, o que está acontecendo com você, em que fase de treinamento que você está e que você pode entrar. E a gente faz um trabalho em conjunto, eu com esse educador físico, para esse paciente, sabe, deslanchar. É de forma interdisciplinar, que vai ajudá-lo muito mais. Eu não trabalho sozinho, Ângelo. Eu não trabalho sozinho. Numa cadeia alimentar, a gente tem com o médico, ele encaminha lá pra gente, esse paciente ele vem, a gente encaminha para o educador físico, e às vezes esse paciente volta no médico, para esse médico dar uma reavaliada e perceber que realmente o paciente está apto, o paciente está bem legal, o paciente está confiante, e depois ele vai para o educador físico. Nessa volta, assim, alguém que tem hérnia de disco pode correr? Pode. Pode correr? O paciente que tem hérnia, ele pode correr. Vou falar de mim. Eu tenho 3 hérnias. Posso? Vou falar de mim. Eu tenho 3 hérnias e eu adoro montar cavalo. Eita! Eu faço competição de prova de 3 tambores, prova de 6 balizas, de salto. Eu tenho 3 hérnias. Que isso? Olha, eu precisei fazer um podcast com você para saber disso. Conheço você há 10 anos. Mas isso é de 4 anos para cá. Isso é para outra história. Então a gente não tá. Faz tempo que eu não falo com você, tá certo. Mas a gente falar de forma geral. Caraca, de cavalo ainda por entendeu? cima? Você pode fazer. Olha isso. Desde que você tenha o quê? Um abdômen bem fortalecido. Você faça um trabalho, né, preventivo com o osteopata, com o fisioterapeuta a cada 30, 40 dias. Você tenha um trabalho com o educador físico de forma direcionada. O que não dá é para você ser sedentário e você tá 30, 40 dias sem fazer nada e você quer correr. Entendi. Aí, em vez de você correr 5 minutos, você quer correr 1 hora. Tem tudo para dar errado. Com certeza. Então, assim, a gente também tem certos graus, entendeu? Sabe, de hérnia de disco. Perfeito. Se o cara tem uma hérnia extrusa, bem extrusa, grande, provavelmente ele não vai conseguir. Que olhando pelo laudo e pelo exame, se você tem uma hérnia extrusa, todo mundo diz que é cirúrgico. Hoje, a gente olha muito a funcionalidade desse paciente. Cara, esse cara tem hérnia extrusa. Pô, mas ele consegue fazer isso, ele levanta, senta, e não sente dor nenhuma. Vamos esperar um pouco. Vamos tentar, cara, com esse paciente, induzir mais coisas que vão dar mais benefícios para ele. Como, por exemplo, vamos ajustar, sabe, ergonomia. Vamos procurar um educador físico para fazer um trabalho direcionado. Vamos procurar um fisioterapeuta. Já que ele já tem esse tipo de lesão que está grave, mas no momento ele não tem dor nenhuma. Perfeito. Eu sempre falo assim, cara, hérnia de disco, ela é uma lesão que, né, cara, crônica. Você vai levar ela pro resto da sua vida. Só que ela pode ter momentos agudos. O que são esses momentos agudos? O ápice de dor, uma crise de dor. A dor vai diminuindo, você entra na fase subaguda. A dor foi embora, você entrou na fase crônica. E ela tá ali com você o tempo inteiro. Entendi. Nós estamos conversando aqui, né? As nossas hérnias estão aqui. Eu tenho 3 meninas aqui comigo. Estão conosco, é verdade. Eita. Caramba. E aí, por exemplo, e falando de ergonomia, né? Foi bom você tocar nesse assunto. E o pessoal pensa que ergonomia é só no trabalho, né? Mas uma das orientações que você me deu, que no meio desse caminho aí eu tive que fazer uma viagem de ônibus. Aí você falou, Ângelo, usa uma cinta lombar para poder segurar essa onda até você chegar lá bem. E graças a Deus foi o que aconteceu. Que outras orientações de ergonomia você pode deixar para alguém que está nessa fase que eu estou? Saiu da fase aguda,
já está conseguindo voltar a fazer atividade, mas a gente tem que lembrar que ela continua aqui. Sim, Essa lembrança. sim. Vou carregar essa criança comigo pro resto da vida. Como é que eu consigo conviver com ela? Então, a maioria dos nossos movimentos são de flexão, de jogar o corpo para frente. Perfeito. Então, as nossas hérnias são sempre para posterior. E quando você joga o corpo para frente, você joga o disco lá para trás. Certo? Então, se a gente parar para analisar hoje, cara, a nossa geladeira, essas geladeiras novas, o freezer, ele é lá embaixo. A maioria. Bem lembrado. E como que você vai pegar uma carne que está congelada? Não é com o seu joelho, sabe, esticado e você dobrar sua coluna lá embaixo. Vai dar ruim. Sabe quem gosta disso? Bailarina. É fisioterapeuta e médico. Que o paciente vai entrar em crise. É. Eu sempre brinco com o meu paciente isso. Então, o que você tem que fazer? Abre bem as pernas. Joga, né, você vai agachar, joga o peso nas suas pernas. Ou você vai ajoelhar. Perfeito. E você vai ajoelhar com uma perna e você vai pegar esse objeto. Que é o que eu tenho feito atualmente. Uma outra coisa que a coluna não gosta e que a gente faz de forma absurda, né? As pessoas estão ansiosas, com pressa para tudo. É a gente pega o corpo, joga para frente e faz uma torção. A coluna não gosta disso. Se eu quero pegar um objeto que está aqui do meu lado esquerdo, vira para o lado esquerdo e pega ele. Mas não. O que a gente quer fazer? E nessa volta, você trava. Esse movimento rotacional gera uma força lá no disco de cisalhamento. É um estresse mecânico absurdo. Olha isso. E a gente não faz isso uma vez só. É o que eu sempre falo. Um somatório de movimentos durante X anos, 10, 15 anos. E as pessoas falam assim, nossa, mas eu não fiz nada. Hoje. Entende? Então, assim... Você veio fazendo ao longo dos anos. Essas orientações, cara, como você amarrar um sapato, cruza uma perna sobre a outra. E você vai diminuir essa flexão de tronco. Então, são dicas do dia a dia, né? Que essas pessoas precisam ter um pouco, sabe, de orientação, né, para buscar um profissional que vão ajudá-las perfeitamente. Por isso que eu te pedi essas orientações, porque aquilo essa é a missão do podcast Você na Sua Agenda. Primeiro é fazer com que as pessoas incluam seus nomes nas suas agendas, né? Que a gente só coloca lá o horário da reunião, o horário do trabalho, mas esquece de colocar o horário do treino, o horário da fisioterapia, o horário do encontro com o psicólogo, o horário da alimentação, né? Porque às vezes o cara nem pula o almoço, não janta, ou não toma café da manhã, enfim. É porque está correndo, a gente está sempre correndo por causa de alguma coisa. E aí, e a outra e para isso a gente fala, por isso que a gente conversa, eu já tenho aqui fisioterapeutas, profissionais de educação física, psicólogos, já passaram vários profissionais da área da saúde por aqui, que aí eu entendi que a gente tem que dizer como para as pessoas, né? Sim, como eu faço isso? Sim, é uma coisa, você tem que se cuidar, mas, Ângelo, adorei essa ideia, mas como que eu faço isso? Sim. Né? Então, como que eu consigo ter hábitos saudáveis dentro dessa vida louca que é comum para todo mundo? Então, assim, também não adianta ficar querendo criar o mundo ideal, porque a gente tem que... Não existe. É a vida como ela é. Como ela é, isso aí. E aí, por isso que eu estou pedindo para você essas orientações, como você falou, de não levar a garrafa d'água, né? De ter a cada uma hora... 50 minutos, uma hora levantar. E aí vem a questão da ergonomia, dos movimentos. Duas coisas que são muito comuns e que se você não parar para pensar, você vai fazer errado, que é ao pegar um objeto no chão, flexionar o tronco à frente, não fazer isso, e nem querer fazer rotação de tronco. Mais alguma coisa que você... Você está deitado na cama, né? Você vai levantar, as pessoas dão aquele galeio para trás e vai. Cara, isso gera uma sobrecarga mecânica na lombar e na cervical, absurdo. Absurdo, né? Cara, custa, vira de lado e levanta. Entendi. Usa o bracinho de apoio. Bracinho. Sem você violência. Tira toda a sobrecarga da coluna. Perfeito. E outra coisa. Posição para dormir. Então, o que a gente, orienta? Que a gente orienta? Sempre de lado. Tá. Se você deitar de barriga para cima, sua perna fica toda esticada. Você vai tensionar o nervo ciático. A pessoa ela vai sentir incômodo. Tá. Se você dormir de barriga para baixo,
tá? Você vai virar o teu pescoço. Você não consegue dormir de barriga para baixo com o pescoço reto. Você vai ficar sufocado. Você virou o pescoço, você vai estar numa rotação. Vai incomodar a cervical. Aí toda hora você tem que ficar virando. E você está sentindo dor. Então você não relaxa dormindo. Você já acorda cansado. Porque você sentiu incômodo a noite inteira. O que a gente sugere? De dormir de lado. E com as pernas fletidas. Quando você flete a perna, você dobra termochulo, coloca o teu joelho no peito, na direção do peito, você diminui a tensão no nervo ciático e na coluna lombar. Inclusive botar um travesseiro entre uma perna e outra também para manter o... É o que você falou, a vida, cara, como ela né? É difícil a gente dormir com o travesseiro entre as pernas. A gente fica, sabe, desconfortável, né? Mas você tá vendo, você tá naquela maratona lá, entendeu, sobre Netflix. Pode deitar de lado e você põe o travesseiro entre as pernas. Vai ser bem-vindo. Você tá acordado vendo filme. Mas para dormir, eu acredito que você não sinta se sinta tão, sabe, relaxado, cara, confortável para isso. Mas se conseguir, que é maravilha. Mas, por exemplo, entre dormir de bruço e dormir com a barriga para cima, dormir com a barriga para cima é melhor? Depende do que você tem. Se você me fala que você tem problema lombar, eu te digo que dormir de barriga para baixo é melhor. Então, para mim, por exemplo, que no meu caso, dormir de bruço é melhor. Isso. Se você dorme de barriga para cima, com a perna esticada, você está tensionando o nervo ciático. Vai te gerar problema na lombar. Eita. E se você me fala, Diogo, eu tenho muita dor na cervical, não é legal você dormir de barriga para baixo, que o teu pescoço vai estar lá. Então, de lado, ponto. Não tem receita de bolo. Não, de acordo com o que a pessoa apresenta. Por conta da hérnia, que eu sempre dormi de bruço. Depois dessa nossa conversa lá no consultório, eu passei a dormir de lado, mas não consigo ficar de lado o tempo todo. Aí eu aí eu tava virando de barriga para cima, achando que estava me cuidando. Agora acabei de descobrir que não. É melhor você, a cada hora, tá de um lado. De um lado. De um lado. Outra pergunta, né? Você não me fez, mas é importante que as pessoas pensem. E travesseiro? Isso. Olha que coisa... Gente, cara, o travesseiro, ele tem que deixar a sua coluna cervical no eixo. Perfeito. Vou dar um exemplo. Vamos pensar que eu tô aqui de lado e a minha mão é um travesseiro. Vamos supor que esse travesseiro tá alto. Tem um travesseiro alto. A minha cervical tá toda torta, não tem mochulo. Verdade. Eu tô fazendo uma flexão lateral para a esquerda. Se eu tenho um travesseiro baixo, vou botar que a minha mão aqui é o travesseiro baixo. Eu tô fazendo um excesso de flexão lateral para a direita. O que é o travesseiro bacana? É aquele que a sua coluna fique reta. Então qual é o melhor travesseiro? É aquele que a sua coluna fica reta. Tem que experimentar na loja. Talvez, pela sua mecânica corporal, o seu travesseiro não seja tão bom para mim quanto é para você. Não, com certeza. Por isso que é legal, você vai na loja lá, deita, experimenta. Pede para uma pessoa olhar por trás para ver se a sua cervical tá retinha. Tá alinhada. Tá alinhada, perfeito. Perfeito. Show de bola. Meu amigo, você sabe que papo bom dura pouco, né? Porque a gente, se deixar, a gente é um perigo, um para o outro, a gente vai levar essa conversa que vai adentrar a quinta-feira. Irmão, fala para mim agora, momento jabá do Você na Sua Agenda. Como é que a gente encontra o Diogo Lira? A gente já entendeu que o Diogo Lira só está no Cira. Exatamente. Então, onde é o Cira nas redes sociais e o endereço para a gente estar lá? Na rede social Cira Pilates. Cira Pilates, @ Cira Pilates. Centro Integrado de Reabilitação Acelerada Pilates. Perfeito. Tá? Ele fica na Pelinca, na Rua Conselheiro José Fernandes, número 340. Beleza. Tá? E aí depois eu vou te pedir, quando a gente for publicar isso aqui, eu vou publicar um corte, provavelmente alguma dessas orientações que você trouxe no meu Instagram. E aí eu vou pedir para você nos comentários colocar o endereço para gente. Perfeito. Combinado? Porque aí essa informação é importante para que as pessoas tenham acesso a esse teu trabalho de tanta qualidade, meu irmão. Parabéns. Eu que agradeço. Demais. E muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Eu que agradeço pelo convite, foi ótimo. Você quer deixar alguma orientação a mais para quem está nos ouvindo hoje? Queria. Por favor. Adorei. Gente, caro é medicamento. O movimento é barato. É verdade.
vai numa academia, malha com um professor, contrata personal, faz aula de ginástica, faz aquilo que o seu corpo gosta, que você gosta. Faça aquilo que você se sinta bem, mas movimente-se. E na hora que chegar nos 70, eu falo isso, na hora que chegar nos 70, é aí que a gente vai ter que ter saúde e a gente não vai poder ficar usando medicação. Então, movimente-se. Excelente. O Sérgio Cortella falou uma vez, o cara é monstro de inteligente, fala super bem, né? Mas ele fez um comentário uma vez que eu achei bem legal. Ele falou assim, você sabe quando é que você está ficando velho? Quando de manhã cedo o número de pílulas que você toma é maior do que a quantidade de alimento que você ingere no café da manhã. E é fato, é fato. Então, quanto mais cedo... o Dr. Alexandre Kalash, o maior nome da longevidade aqui no Brasil, ele fala isso, né? Quanto mais cedo a gente... Nunca é tarde para começar. Sim. Mas quanto mais cedo a gente começar a se cuidar, a gente se mexer, melhor. A gente vai chegar aí para que a gente possa ter uma longevidade saudável, né? É verdade. Isso. É isso. Valeu, meu irmão. Obrigado mais uma vez. Eu que agradeço pelo convite. Foi muito bom estar com você. Da mesma forma. Meus amigos, então, aquele aviso que a gente costuma dar sempre, né? Mas é fato. Segue o canal, entra lá no canal Voa Talks do YouTube, segue lá o podcast Você na Sua Agenda. A gente já tem mais de 60 vídeos. Só de podcast hoje a gente completou 25 e a gente está sempre trazendo pessoas, profissionais da área da saúde, que vão orientar vocês melhor para incluir vosso nome em suas agendas. Então, forte abraço e até o próximo episódio.